O programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. Neste primeiro bloco, vamos responder... Aliás, comecei tudo errado, doutor Jorge. Vou começar de novo com o senhor. Tudo bem, doutor Jorge? Como é que vai, Rosa? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Vamos é porque recomeçando. Recomeçando. No programa passado, a gente entrou direto nas perguntas, né? Verdade. Nesse programa, a gente vai começar com o boletim das famílias. Então, a gente vai para a primeira notícia. Depois eu dou telefone, dou e-mail, a gente acerta tudo. Sem problema. Então, vamos lá. Primeira notícia, doutor Jorge, vem do Tribunal de Justiça do Pará. Convívio paterno, manutenção de vínculo afetivo, princípio do melhor interesse do menor. Então, vamos ver se eu também não esqueço isso aí. Mas não esqueço, não. Isso aí coloquei justamente para a gente analisar essa questão de guarda compartilhada. A gente está falando ali em convívio paterno. Mas tem tudo a ver com a guarda compartilhada. Esse casal tinha a guarda compartilhada do menino e, mesmo com a guarda compartilhada, a mãe, da noite para o dia, foi para outro município. E foi dificultando cada vez mais o convívio paterno. Quer dizer, primeiro ficou algum tempo sem que o pai soubesse aonde ela estava com a criança. Depois ficou sabendo e, evidentemente, se já tinha dificuldade dentro do mesmo município, ao trocar de município, ficou cada vez mais difícil do convívio. E tinha um relacionamento muito bom do pai com a criança e ela também com a criança. O problema aí a gente já vai vendo que é um problema deles, não é um problema com a criança. Que é o que normalmente acontece, né? Normalmente. É assim, mais ou menos 101%. Né? O que aconteceu? O que o pai teve que fazer? Ele entra com uma ação para regularizar o convívio que já tinha determinado quando foi determinada a guarda compartilhada. E que na guarda compartilhada, o que ocorreu? O que ocorre? Não é possível, nós sabemos, não é possível que um dos pais só, um dos cônjuges, dos pais, tome decisões unilaterais, ou seja, trocar o filho de escola, tem que ser uma concordância dos dois, mudar de estado, mudar de município, mudar de residência, aonde às vezes é a guarda física, onde mora a criança, tem que ter apreciação do outro. Sempre é assim. A guarda compartilhada é isso. Não é aquelas coisas que as pessoas ficam achando que não vai pagar pensão, não vai fazer isso, não é nada disso. A guarda compartilhada são os direitos da criança sendo preservados e dirigidos pelos dois, aqueles que têm o poder parental, que é o pai e a mãe. Então, o que ficou determinado aí? Quando ele ajuiza a ação, ele teve que ajuizar a ação lá aonde a criança passou a morar, no município onde a criança passou a morar. E lá ele faz a reivindicação, primeira, do convívio modificar. Qual é a modificação do convívio? Uma vez que ele tinha um convívio nesse local aqui, ela não poderia ter mudado de 2 vezes por semana e de 15 em 15 dias ficar com ele, férias divididas, feriados divididos. Ele fala o seguinte: a partir do momento que ela vá para lá unilateralmente, ou a criança volta para morar comigo, porque não teve nenhuma autorização para que ele fosse, né? Ou o convívio tem que ser diferente. Como diferente? Todos os finais de semana com ele, todas a integralidade das férias de julho e de fim de ano também, e todos os feriados. O que a juíza decidiu? Perfeitamente. Perfeitamente, a favor.
uma vez que isso aqui não foi algo combinado, a guarda compartilhada não permite essas decisões unilaterais, a mãe saiu inadvertidamente, inclusive sem dizer para onde estava indo, quer dizer, foi uma surpresa para o pai. Foi determinado, começou a ser cumprido, a mãe, obviamente, não aguentou, né? O que foi feito com ela? A mãe cuidava da criança e na hora do lazer, de ficar... Era só o pai, mas ela plantou essa semente. Sim. O que a mãe faz? Volta para o município. Volta para o município e pede para revisar o convívio. Ou seja, uma vez que eles estão morando próximos de novo, que o convívio deveria voltar ao convívio anterior. Qual foi a decisão da justiça, a partir do momento que ela faz assim? Modificou o convívio, mas não o anterior. O pai hoje tem 55% da convivência com a criança durante o mês e ela tem 45%. E está decidido que não se faz nada automático na justiça, que qualquer iniciativa dela de modificar o domicílio, de modificar o colégio, sem que aquilo seja algo combinado, ou se não tiver combinação decidido pela justiça, se não for assim, que a guarda será invertida de guarda compartilhada para guarda unilateral. Que decisão educativa, né, doutor Jorge? Eu trouxe isso porque foram duas. Uma no município que ele foi, que foi uma juíza, e depois, quando ela entra aqui, diz que quer modificar de novo, voltou, né? Lá com a defesa deles, ele comprovou aquilo e ele ainda continua tendo. Esqueci. Quando volta, a criança passa a ter a guarda física, ou seja, residir com ele. O pai. Justamente. Muito bom. Não, isso é exemplar no Brasil, porque eu sempre coloco o seguinte: o problema da guarda compartilhada é que, infelizmente, a justiça não leva ela, não é levar o pé da letra. Né? A guarda compartilhada está aí, já tem bastante tempo, para que saiba o seguinte: se a justiça e o Ministério Público não cumprir aquilo que está dito ali, ou seja, que você não pode levar seu filho, eu não posso levar meu filho, eu não posso tomar decisões unilaterais que tenha o risco até de inversão de guarda, eu não posso tolerar aquilo, eu não posso deixar levar uma criança para outro lugar e declinar da competência e falar o seguinte: já que ele não está aqui, agora o pai que corra atrás vai decidir no município que ele está morando. Isso não existe, mas se faz isso com grandeza. Se faz muito isso, muitos juízes e juízas declinam da competência para que a situação seja resolvida em outra comarca. Né? E o que houve aí foi uma lição de como deve ser feito da minha maneira de enxergar a guarda compartilhada. Muito bem, doutor Jorge. Nossa próxima notícia vem lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que também fala sobre guarda. Guarda da menor à avó materna, melhor interesse da criança, novamente, estabelecimento de vínculos de afeto familiar. Isso. Para a gente ver o seguinte: esse boletim está retratando fielmente o melhor interesse da criança. Foi lá já no primeiro e nesse. Esse casal, casado, deixou a filha com a avó, no sentido de fazer o quê? De ir ganhar a vida. A avó matou aquilo no peito, não pode deixar comigo que eu vou cuidar, vou fazer acontecer. Foram 6 anos morando fora. Evidentemente que teve visitas, não foi nada com briga, nada com briga. Foram resolver a vida deles, para melhor, inclusive, criar o filho, talvez fosse essa a intenção, e voltaram. Com 6 anos é que houve o primeiro desentendimento, a partir do momento que viram que a criança não queria deixar a casa da avó. Eles iam morar próximos, mas a avó tinha dado conta daquilo de maneira afetiva, de maneira administrativa, de todas as maneiras que você educa uma criança. E que a criança queria, de todas as maneiras, continuar morando com a avó. A avó, em nenhum momento, colocou qualquer obstáculo de convivência dos pais. A avó é mãe do pai, né? Não colocou nenhum obstáculo nisso.
foram para a justiça, infelizmente. Né? Imagina um casal onde o filho da mãe, né? que cria a neta, tendo que brigar na justiça. Mas, felizmente, eles fizeram um acordo. Né? Na audiência, não sei nem se foi na audiência de conciliação ou na outra, fizeram um acordo que o sentido, a guarda continuaria com a avó. A convivência livre. Mas os pais não perderiam igualmente o poder parental. Então, porque é o seguinte, quando você tem a guarda, quem determina a vida da criança é o guardião. Não tem sentido você ser o guardião da criança e não ser você que vai determinar a vida, vai ser outra. Então, o que eles fizeram? A convivência ampla, transformaram a guarda para a avó, também compartilharam com eles. E a avó, a criança teve a residência, a guarda física, na casa da avó para não mexer no interesse da criança. A criança queria o quarto dela, queria o ambiente dela, queria os amigos dela, daquele local, do local onde ela morava, onde ela sempre foi criada. Imagina você criar uma criança com 6 anos, de repente ela ter que sair de casa porque deu certo o que os pais quiseram fazer. Se não pode recriminar a tentativa que eles fizeram, também não tem que recriminar a vontade da criança e muitas vezes a vontade da avó também. Então, fez-se uma solução caseira que, no meu ponto de vista, foi a correta. Decidir a guarda compartilhada dos pais e da avó. A guarda física com a avó, quer dizer, a criança continuava morando ali, estudando no mesmo colégio e preservando o poder parental para os pais. Ou seja, a determinação de quase tudo da vida seria passando por eles e pela avó. Queria ajudar a criar como até então. Era uma avó, pelo que parece, bem nova. Né? O casal era um casal de jovens quando fez isso. Eu acho que foi uma decisão acertada. E as pessoas perguntam o seguinte, o certo não era ficar com o pai e com a mãe? Eu acho que nessa história não tem certo, não tem errado. Você tem que verificar cada caso concreto. Né? Qual é o interesse da criança? Qual é a felicidade da criança? Qual é a saída que vai fazer com que a criança não tenha problemas afetivos, problemas de relacionamento, ou seja, que ela não se torne uma criança infeliz. Qual é a saída? A saída é brigar ou a saída é compor uma situação que possa refletir realmente o melhor interesse da criança? Até porque, quando se tem uma decisão dessa, a gente não pode ficar pensando no hoje, a gente tem que pensar no amanhã. Porque essa criança vai ser um adolescente. O senhor sabe a idade da criança? 6 anos. 6 anos. 6 então, anos. assim, a criança nasceu e ficou com a avó. Imediatamente. Imediatamente. Que bom que a criança foi ouvida. Claro, Com 6 anos. claro. Foi ouvida pela equipe técnica. Né? O importante é que você, quando tem uma decisão dessa, essa decisão ela tem que estar pensando no futuro. Evidentemente, essa decisão pode ser revisada a qualquer momento, se ocorrer algum problema, né, de ambas as partes, mas é importante que se veja o futuro. Hoje está preservando o melhor interesse dela. A gente não sabe se com 11, 12, 13 anos, a gente até sabe qual é a postura de uma criança dessa que muitas das vezes vai utilizar o seu afeto, o seu amor por seus familiares, como os nossos netos, nossos filhos utilizam com a gente, eles vão viver a vida deles. Eles podiam ter acordado isso em família, né? Deixava a criança com a avó e Justamente. gradativamente... Não, eles poderiam ter acordado antes, até entrado, para não correr perigos futuros, na justiça, mas de forma consensual, apenas para ter o referendo do Ministério Público e a determinação e a homologação judicial. Mas tiveram que ter ainda um indício, quer dizer, um início de briga que desgasta. É verdade. Ainda bem que, né, eles abriram os olhos e viram que é o seguinte, o melhor aqui, pensando na criança, como se faz isso é porque está pensando na criança, não tenha dúvida. Pensando na criança, a melhor saída é a gente compor a felicidade dela. E compor a felicidade dela, já que nós estamos aqui, nós temos que participar da vida de nossa filha, mas participar da vida de nossa filha é incluir cada vez mais a avó que cuidou dela o tempo todo. Para a criança, a figura materna e paterna estava localizada na avó. E se hoje ela vai ter um ganho
né? Vai ter um plus a mais com os pais do lado, muito melhor que os três compartilhem isso, né? De uma forma educada, de uma forma simples, de uma forma que já começaram, né? Pensando na felicidade da menina. Doutor Jorge, nossa próxima notícia muda um pouquinho o viés, né? A gente vai falar de partilha de bens. Reconhecimento e solução de união estável. Presunção do esforço em comum. Isso aí é uma ação de comprovação de união estável. Quero que eu fale, quando você tem uma união estável e que não existe consenso na hora de dissolver essa união estável, geralmente acontece um problema. É um problema de datas, é um problema de quando, é um problema se era união estável ou não era união estável. Né? Tem sempre essa discussão. Na hora que separa, né? Na hora que se separa, na hora que né? separa. Então, quando você tem uma ação que os companheiros não afirmam o mesmo tempo de duração, você vai ter que comprovar essa união estável para depois dissolver ela. E a partilha você faz quando dissolve. Porque primeiro você vai provar qual foi o período de existência dessa união estável. Sim. Quantos anos? Provou? São 10 anos. Nesses 10 anos, o que construiu. Aí sim, é o que vai partilhar. E aí, foi comprovada a união estável desse casal por 13 anos, mas, infelizmente, né, eu vou fazer, o varão, chama varão, né, o homem, não aceitava que os bens que eles construíram tivessem sido com a colaboração dela. Por isso que vocês veem ali no final dizendo, né, a prova de esforço comum. E ele lá na sua peça para o juiz dizia o seguinte, que os imóveis e veículos que ele construiu foi do trabalho dele, porque só ele trabalhava. É isso que a gente vem falando aqui há 11 anos. É verdade. Olha só, os imóveis que ele construiu veio só do dinheiro dele, porque só ele trabalhava. E nós já falamos aqui que o regime da comunhão parcial de bens, ele induz que existe um esforço comum. Para uma só pessoa trabalhar, existe alguém que lhe dá um alicerce. Né? Não sei se nem me preocupei em saber se eles têm filhos, porque a matéria não tocava nisso. Né? O esforço comum se dá se você tiver um aporte dentro de casa, quer dizer, alguém que faça as coisas dentro de casa para que você possa, vamos chamar assim, subir na vida. Então, os dois estão militando na mesma situação, com o mesmo objetivo, no sentido de crescer, no sentido de melhorar a vida. Eles estão fazendo isso. Isso significa esforço comum. Aí independe do que, se um sozinho botou o dinheiro, porque esse teve condições de ganhar, se foi dividido ou se um botou 10% ou 20%, outro botou 80%. Não, a justiça entende que houve um esforço comum. Então, nesse quesito, depois de provados 13 anos e ele achando que os bens eram só deles, ele foi fragorosamente derrotado, como deveria ser mesmo, e os bens foram partilhados, porque a justiça entendeu que tudo aquilo construído nesses 13 anos que foram provados, tudo aquilo foi partilhado em 50% para cada um. Então, a mensagem que traz essa decisão é, mais uma vez, engrossar a fileira e dizer o seguinte, olha, união estável ou casamento, o regime da comunhão parcial de bens significa esforço comum, esforço mútuo para conquista de patrimônio. Né? Porque é impossível imaginar que um casal case, até quando se faz a separação convencional de bens, hoje a justiça já está brigando o seguinte, perfeitamente, separação convencional de bens antes. Quando começa a se relacionar, muitos passam a entender aquilo como comunhão parcial de bens, porque não tem sentido você imaginar que um casal
né, a partir do momento que começa a viver junto ou que se case, que eles não tenham um objetivo na vida, que seja comum. Qual o objetivo ao comprar um apartamento e ir morar nele, os dois? É ser só da pessoa? Quer dizer, é construir uma família? É melhorar a situação daquela família? É pensar no futuro? Ou é fazer negócio? Não é fazer negócio, quer dizer, não é uma sociedade de fato. É uma união de corpos, é uma união estável, é um casamento. Então, entende a justiça que tudo aquilo que for determinado naquele período é o esforço comum. Se o esforço comum, se presume que os bens pertencem aos dois. Doutor Jorge, a gente já Diga. estourou o tempo do nosso primeiro bloco, mas como a Beleza. gente ainda tem uma notícia do boletim, a gente estica o primeiro e encurta o restante. Agora, eu esqueci de mencionar que essa notícia que o senhor falou veio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Santa Catarina. E a de agora vem do Sul também, mas do Rio Grande do Sul. Divórcio, alimentos de filho maior, possibilidade. Olha só, uma questão importante aí. Casal, quem sustenta os filhos é pai e mãe. O filho já era maior, tem 20 anos, o garoto fazendo universidade. Os pais se separam, o pai diz que não vai mais dar dinheiro ao filho. Quando estavam juntos, ele estava sustentando o filho na universidade, ele e ela, pai e mãe. Sem problema, até na perspectiva dele ter uma maior capacidade futura de trabalho, não é isso que a gente faz quando está casado, quando tem um filho, não é isso que pai e mãe fazem? Perfeitamente. Quando ele separa, ele bloqueia isso tudo e fala o seguinte, olha, não tem mais pensão. Infelizmente, o filho teve que ajuizar uma ação de alimentos aos 20 anos de idade, quer dizer, filho maior. Os pais se separaram, mas ele estava fazendo universidade e seguimos tudo corretinho, passando, faltando parece que 3 anos para se formar. A justiça determinou que ele tem que pagar, o pai, no caso, pagar uma pensão ao filho, não à mãe, ao filho, para que ele continue os estudos até ele se formar. Está dentro daquilo que a gente fala, que a pensão muitas das vezes vai até os 24 anos, porque engloba aí a universidade, o ensino técnico, etc, etc. Né? Então, estava tudo certinho, ele tinha 20 anos, se separaram, o pai não quis mais fazer, ele entrou com a ação e a justiça determinou a obrigação do pai pagar uma pensão. Não sei aí se ele vai pagar, sustentar como ele sustentava, mas ele vai ter que, dentro daquele gasto do filho, ter a sua participação. Se tiver oportunidade do filho, além de estudar, trabalhar também, a pensão dele vai ser uma pensão de complemento, onde possa ajudar a continuidade de estudo para que ele possa se formar. Então, para mostrar aí que é obrigação dos pais, não só até os 18 anos, quando está estudando. A partir desse momento, se transforma numa solidariedade de pensão alimentar que faz com que a criança tenha, o adolescente, aí no caso, tenha possibilidade de se formar. E conseguiu isso na justiça, mesmo sem nunca ter tido a pensão judicial, porque os pais eram casados até então. Muito bem. Agora, doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível! Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é
é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha Pif Paf. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo 100% friburguense. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. Agora sim, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, no programa passado, o senhor respondeu parcialmente uma pergunta, mas o senhor queria fazê-la um pouco mais completa. Então, a gente combinou de começar com essa. Então, eu vou repetir a pergunta para o senhor poder fechar o raciocínio todo. A mãe da minha filha viajou para fora do país e deixou nossas filhas com os pais dela sem me avisar. Fui falar com eles que têm a guarda compartilhada, portanto, as crianças deveriam ficar comigo e eu teria que ser avisado. Desde então, não consigo falar com as crianças, os avós não atendem telefone, etc. O que devo fazer? Isso sempre explicando. Olha só, tem a guarda compartilhada. Mas é bom que se entenda o seguinte. A guarda compartilhada, ela veio, vamos dizer o seguinte, para cuidar das feridas da guarda uniparental. O que acontecia na guarda uniparental? Mesmo que teoricamente proibido de se tomar decisões unilaterais, mesmo que a guarda fosse unilateral, mesmo que a lei teoricamente proíba, mas era tomada facilmente. E a punição, ou seja, ou a sanção para aquele que fizesse algo em desacordo com o guardião, era muito difícil de acontecer. Então, a pessoa tinha a guarda uniparental, unilateral, né? Quando ela tinha essa guarda, ela se achava dona da criança. Essa é a nossa história. Essa é a história do direito de família no tocante à questão da guarda. E não é no Brasil, não. É no mundo isso. Sempre se processou dessa maneira. A guarda compartilhada veio para dizer: você não pode fazer isso. Então, a guarda compartilhada, tudo vai ter que ser discutido. Vai ter que ter a continuidade de quando estavam juntos. Uhum. Essa é mais ou menos a filosofia da guarda compartilhada. E dar obrigação, né? É continuidade, vamos dizer assim, de trabalho aos pais, principalmente ao pai. A mãe sempre devia ver isso e não vê isso. Ao pai, que sempre a reclamação era de não ter grande comprometimento com a educação ou com os afazeres do filho, principalmente quando se separava. Pegava só a área de lazer. Uhum. Não, a guarda compartilhada obriga a que esse pai tenha obrigações de fazer com a criança. Então, você, quando tem a guarda compartilhada, que cura essa ferida, que tenta curar, mas é para curar a ferida da guarda unilateral, você não pode tomar determinadas decisões. Você não pode se mudar, não pode viajar sozinho com a criança, tudo tem que ser compartilhado. E não pode também se ausentar sem que a outra parte fique sabendo. Não é satisfação a outra parte, não, gente. É satisfação à criança. Uhum. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Hoje era o dia do meu pai. Hoje era o dia da minha mãe. Cadê eles? Então, a criança tem que ter aquela satisfação. Então, nesse caso, nós voltamos a essa pergunta, porque, além de ser importante, eu acho que eu não consegui responder a pessoa que perguntou como deveria responder. Nesse caso, é um caso muito peculiar, mas é um caso muito abusivo. Né? Você viaja, nós temos a guarda compartilhada, você viaja, não me diz nada que vai viajar, você tem a guarda compartilhada do nosso filho, não me diz nada
pega o nosso filho e deixa com seus pais. Se você viaja e fala o seguinte, ô Jorge, eu vou viajar, eu vou para Paris, vou ficar lá 1 mês. Eu vou deixar as crianças com meus pais. O que você acha? Eu poderia dizer, não, deixa eles aqui comigo, isso aí é o correto, ou não, vamos fazer o seguinte, vamos continuar mantendo a maneira que foi decidido. Na sua falta, nos dias que fica com você, vai ficar com seus pais, nos outros dias comigo, vamos manter a tranquilidade. Não seria o normal? Sim. Não, viaja, não avisa, e os pais tomam uma atitude de não entregar a criança quando ele reclama, dizendo, olha, eu tenho a guarda compartilhada, são meus filhos, vão ficar comigo. Quando ela voltar, a gente vai resolver como é que é isso aqui. Os pais não fizeram isso. Qual é a atitude que o senhor deve tomar? Uma vez que não foi possível, através do diálogo, os pais não estão atendendo o telefone, foi isso. Infelizmente, eu estou respondendo hoje, pode ser que já esteja tudo resolvido, mas é para as pessoas saberem o que deve fazer. Infelizmente, o senhor vai ter que tomar uma decisão de busca e apreensão. Seu advogado vai preparar, ou a defensoria, vai preparar um documento de busca e apreensão, vai ao juiz, vai despachar com o juiz, nesse documento vai ter que estar lá a guarda, como foi decidida, a convivência como foi decidida, tudo bonitinho, vai estar lá e vai dizer, olha, ela viajou, não me disse e deixou com os pais, e os pais não querem me entregar meus filhos. Né? A responsabilidade é minha. O que acontecer, a responsabilidade é minha. Porque meus filhos, praticamente, quando não me forem informados, eles foram abandonados. Seja na casa de quem for. Eu sou o guardião deles. Né? E vai pedir a busca e apreensão. É uma coisa chata? Péssima. Péssima. Mas quando você não vê alternativa, você vai ter que fazer. Busca e apreensão, vai apanhar as crianças, vai ficar com o senhor e, quando ela voltar, vai resolver. Aí vai ter aquela calorosa conversa. Né? Se houver uma autocrítica por parte dela, tudo bem. Se não houver, infelizmente, né, eu como advogado, se não houver uma autocrítica nesse sentido, eu entraria com uma ação ou para modificar, o mais brando, modificar a guarda física e a convivência, ou pediria, se ela insistir no assunto que poderia fazer, pediria a inversão, nem chamo de inversão, a reversão de guarda para a guarda uniparental, que é o fim dos fins. É o extremo. É o fim dos fins, mas eu acho que tem saído. O primeiro disso é fazer com que os pais, os avós, saibam que ela e o senhor têm o poder parental. Então, vocês decidem a vida. Na falta de um, não tem que discutir se vai ficar com o outro. Está lá determinado. Que é diferente da notícia que a gente deu no primeiro bloco, falando da criança que ficou 6 anos com a avó. Completamente diferente, completamente diferente. Porque se hoje é meu dia de estar com meu filho na guarda compartilhada, de ter as obrigações com ele, se a mãe não está, eu vou lá apanhar com quem estiver. E mais, se eu for viajar, e era meu dia, eu estou de férias, vou falar para ela o seguinte, eu estou de férias, então, como eles não estão de férias agora, eu vou tirar aí 15 dias de férias, aquele convívio que eu tenho, então, eu estou, ao invés de ficar comigo, estou no exterior e vou lá na frente, vai ter a mesma recíproca. Nós vamos, o que precisar, nós vamos fazer, vamos combinar esse tipo de coisa. Esse é o correto. Eu vou falar o seguinte, eu vou viajar, eles estarão comigo, eu vou deixar eles com meus pais, para você, tudo bem? Não, tudo bem não. Ou tudo bem sim. Tudo é acordado. A atitude que ela fez não é nem uma atitude de guarda unilateral, é uma atitude arrogante que acha, que eu comecei na resposta falando, que os filhos são propriedade dela. E dos avós também, né? Nunca do pai. E os avós, além de terem sido coniventes Claro. com o erro da filha, ainda pioraram a situação porque não estão Avô e dando avó acesso tá aí ao para pai. não fazer isso, gente.
Avô e avó está aí para, num momento desse, usar a inteligência, usar a experiência e falar, não, eu sei que você está correto, vou lhe entregar e vou ligar para ela, vou avisar, olha, lhe entreguei. Não vai entrar nessa bola dividida, porque ele só está prejudicando a guarda que foi determinada. Ele está colocando em risco a felicidade dos netos, do neto, que foi. Não pode fazer isso. Descumprindo uma decisão Claro. judicial. Doutor Jorge, a próxima pergunta fala o seguinte: estou me divorciando e o juiz determinou a guarda compartilhada. Eu morando em Olaria e o pai das meninas em Conselheiro. Ainda se fosse município diferente, né? Não concordo mesmo. Falei isso para o juiz, mas ele e a moça ao lado dele falaram que o interesse da criança é o que deve prevalecer. Deve ser promotor do MP, né? A moça ao lado dele é o Ministério Público. Como vou fazer? Se moramos longe, meu filho vai ter que aguentar isso? Rapaz, é impressionante, né? Quando as pessoas acham que podem falar pelas outras. Meu filho vai ter que aguentar isso. Você sabe o que isso significa, se você for olhar o pé da letra, o início de alienação parental? Por quê? Porque a mãe está falando, você não vai aguentar isso não, hein? É muito Essa longe. situação é muito longe, você tem que ver, vamos modificar esse negócio. Você vai se quiser. Você vai se quiser, você tem que pensar direitinho na hora de... Olha a orientação. É verdade. É uma orientação catastrófica, uma orientação de alienação. Eu tenho que dizer para a senhora o seguinte, a guarda compartilhada é essa, ponto. Infelizmente, a senhora ainda não compreendeu a guarda compartilhada, por isso a senhora não concorda. Se a senhora praticar a guarda compartilhada, a senhora vai dizer, ufa, que bom, é isso mesmo que eu queria. Mas como existem alguns desencontros, algumas feridas do antigo relacionamento, a nossa visão fica tapada para esse tipo de observação. E a guarda compartilhada, ela independe da concordância. O juiz está de parabéns, tem que decidir mesmo, não tem esse papo. E Olaria e conselheiro. Meu Deus. A guarda compartilhada pode se dar do EAPOC ao juiz, isso já está ultrapassado. Por que se compartilha? São as obrigações. Eu dei um informe aqui dizendo que a mãe mudou, esqueça que a situação foi essa. Vamos colocar que a mãe, lá naquele meu primeiro informe, tenha dito o seguinte, não, ela foi autorizada aí com a criança. O pai até autorizou, mas mudou a convivência porque ele tem uma convivência, a criança com ele e ele com a criança muito menor, então por isso ele tem mais férias, ele tem quase todos os feriados. É uma maneira de compensar e equilibrar a convivência entre pai e mãe com o filho. O proveito daí é do filho. Agora, Olaria e conselheiro, gente, isso não é um obstáculo a nada. Combina para a gente, assim, na hora de saída do colégio, não é porque aí o trânsito fica ruim, combina um pouco mais tarde para levar. Tudo isso é possível. Não, isso não é um argumento, a senhora perguntou o que fazer, eu acho que a senhora não tem o que fazer. Tem que praticar a guarda compartilhada de acordo com o que foi determinado, nos moldes que foi determinado. Eu acho que se alguém lhe orientar, se um colega lhe orientar, ou a defensoria orientar a senhora a recorrer dessa decisão, eu acho que vai ser em vão. Porque eu acho que o tribunal, os desembargadores, eles não vão decidir ao contrário. Pelo contrário, eles vão referendar a decisão do juiz, de primeira instância. Eu acho que eles vão fazer isso, porque ele teve uma decisão acertada, e se cada um mora num bairro do mesmo município, então o negócio fica mais ainda estranho querer modificar. Na verdade, o que passa por trás disso é que a senhora tem uma incompatibilidade ou então não concorda com a guarda compartilhada, seja morando em Conselheiro ou seja morando no quarto um e no quinto andar o outro, é o que está aparecendo. Eu acho que no momento, quando a gente tem esse sofrimento pela determinação da guarda compartilhada, que ainda causa algum sofrimento, principalmente na mãe, eu acho que pensando no filho, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, vou me dar uma oportunidade de praticar aquilo que eu acho que é incorreto, mas segundo dizem aí é melhor para o meu filho. Vamos botar isso na prática, vamos provar isso.
A partir do momento que tenha essa situação, essa compreensão, o que vai acontecer? Vai começar a guarda compartilhada a ser um sucesso em todos os lares de casais separados. Então, eu acho que a senhora pode recorrer disso, pode apelar aos tribunais à vontade. Eu, como se fosse seu advogado, eu orientava a senhora a não fazer nada e sim praticar a guarda compartilhada e aceitar que é para o bem do seu filho. Doutor Jorge, vou fazer mais uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo. Vamos. Estou conversando com minha esposa sobre o nosso divórcio. Na questão dos bens, todos têm que ser relacionados? Todos que foram, não sei qual o regime de comunhão de bens. Se for o regime da comunhão parcial de bens, vão ser relacionados os bens que vocês construíram durante o casamento de vocês. Naquele período. Está casado há 20 anos, são 20 anos que vai ter que colocar tudo. Carro, móveis de dentro de casa, utensílios, imóveis, tudo que vocês construíram pertence aos dois. Ponto. Pertence aos dois. Se for a comunhão universal de bens, tudo, os imóveis particulares, ou seja, o que veio antes do casamento dos dois, né? Se a senhora tinha alguma coisa antes de casar e se ele tinha alguma coisa antes de casar, vai ter que estar relacionado também para merecer a devida partilha. Estudar como é que se faz essa partilha. Se for da separação convencional de bens, da mesma maneira. Aí pode ter um problema. O que era antes está fora, porque convencionou. O miolo aí, durante a convivência de vocês, existe hoje uma tendência, que não é majoritária ainda, a entender, eu particularmente me filio a essa tendência, de entender que nesses 20 anos é automático, passa a ser comunhão parcial de bens, porque essa corrente entende que o casamento é algo praticado com afeto, com amor e não como um negócio. Se é praticado com afeto, com amor, não existe casal que esteja bem, tomando um café da manhã e que não fala, pô, meu amor, vamos juntar. Ou então a gente podia comprar aquele negócio, porque pensar nos nossos filhos, é o sonho de um casal. Se você não imaginar que aquilo não é um esforço comum dos dois, mesmo que tenha lá separação convencional de bens, no meu entender é para antes daquele período, né? Tem outros que entendem que é durante o tempo todo, você constrói, parece um negócio, né? O que é meu, o que é seu é seu. Como eu não entendo o casamento como um negócio, já deixou de ser, essa visão para mim já deixou de ser há mais de 15 anos, no meu ponto de vista, né? Onde eu milito, no Instituto Brasileiro de Direito de Família, 99% pensa dessa maneira. Então, existe assim. Então, eu falei para a senhora, acho que foi ela que perguntou, né? Não, foi ele. Ele. Então, olha aqui. São esses três regimes. Nos três regimes, eu entendo que, no mínimo, tem que se relacionar o período de casado. Ressalvando, o único que vai ressalvar mesmo vai ser comunhão parcial de bens, que só o período, e também, no meu ponto de vista, aquele separação convencional de bens. O antes não, mas o construído tem que se relacionar. Relacionado, aí sim vai partilhar. Na minha opinião, 50% nos três regimes para cada lado. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, e passaram pelo telefone 992355431. Até já! Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato.
Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível! Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha Pif-Paf. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês passaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com e pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, no meu divórcio consegui uma pensão de 3 salários a serem pagos pelo meu ex por 2 anos. Em outubro, ou seja, agora, né, vencem esses 2 anos e eu vou ficar desamparada. O que devo fazer para renovar essa pensão? Difícil, né, doutor Jorge? Tecnicamente, o que a senhora deve fazer é entrar com uma ação e nessa ação pedindo para aumentar por mais um tempo essa pensão, tecnicamente. Com boas justificativas, não? Uma justificativa tem que ser a justificativa dos deuses. Ah, sofreu um acidente, está com problema de saúde, não tem condição de trabalhar, alguma coisa muito grave, né? Eu vou te explicar por quê. O juiz lá, ou foi acordo de vocês, ou o juiz determinou, o juiz ou a juíza, que aqui é pecado, né? Porque aqui, se for aqui em Friburgo, segunda vara é juiz, primeira vara é juíza, né? Determinou por 2 anos e, como pensão entre cônjuges ou entre companheiros não é vitalícia, ela fez uma pensão a termo e essa pensão por 2 anos está acabando agora em outubro. A justificativa dizer o seguinte, que eu tenho que continuar porque eu não sobrevivo sem essa pensão, essa deve ser descartada. A senhora tem que ter uma questão muito contundente, como a Rosa falou. Se a senhora comprovar em juízo que a sua necessidade é clara, que houve problemas que a senhora não conseguiu superar nesses 24 meses, a sua situação de vida, ou arranjando um emprego, ou uma renda, o que for, no sentido de se autossustentar, se essa justificativa para alcançar essa nova pensão por mais um tempo não for nesse sentido, não conseguir demonstrar esse juízo, a senhora vai gastar dinheiro com o advogado ou a defensoria e a senhora não vai ter sucesso na sua ação. Eu acho, porque o que está marcado, veja bem, e nós já estamos em outubro, não vai dar nem tempo. O que deve estar marcado ali é o seguinte, que ele vai pensionar por 24 meses, 2 anos, e ao final, essa pensão é autoexonerativa. Você não precisa entrar com... Ele não precisa entrar com uma ação pedindo a exoneração da obrigação. Então, ela se extingue, né, agora em outubro. Então, ela vai se extinguir antes da senhora poder resolver essa questão, se a senhora já não fez até agora. Né? Se a senhora está perguntando, é porque a senhora não deve ter feito. Então, a única coisa, eu não conheço a situação, não conheço a necessidade da senhora, e muito menos a possibilidade dele. Eu posso dizer para a senhora que não existe uma obrigação vitalícia dele, a obrigação é dele para a senhora, como poderia ser da senhora para ele, em caso de uma necessidade extrema, a contar da época do divórcio, ou da dissolução da união estável, não sei. Eu acho que, nesse momento, se
as provas não mostrarem uma real necessidade, aquelas necessidades mesmo, eu acho que o sucesso da ação para a senhora é difícil. Mas a saída, tecnicamente, é a senhora pedir esse prolongamento. E se já acabou, a senhora vai ter que entrar com uma nova ação de alimentos. Se ela já foi exonerada, a senhora vai ter que entrar com uma nova ação de alimentos pedindo, claro que a justificativa vai ser essa, em outubro se extinguiu, a ação foi exonerada, etc, mas a minha situação é essa, portanto eu pleiteio mais tanto tempo por não ter condições de me autossustentar. É isso. Agora tem que ser muito fundamentada, o juiz não vai dar liminarmente, em hipótese... Não vou falar em hipótese, é quase alguma, né? Pode ter um negócio que a gente não sabe, né? Então vai ter que se discutir essa matéria, né? Vai ser um processo de conhecimento onde a senhora vai dizer um negócio, ele vai contestar de outra maneira, vai ter audiências, então tem que ser uma coisa... não tem jeito, tem que ser uma coisa certinha aqui, a senhora, que não tenha como ele combater dessa maneira. Eu acho difícil da senhora conseguir, mas tecnicamente é o que a senhora deve fazer, foi o que eu falei. Doutor Jorge, estamos finalizando um acordo de guarda compartilhada e achamos que nosso filho pode morar um pouco com cada um. Nosso advogado discorda e diz que o juiz não aceitará. O que fazer? Não aceitaria mesmo, doutor Jorge? Eu acho que aceita. A minha opinião é que aceita. Até porque eles estão fazendo se for aqui como em Friburgo, acordo, né? O juiz, geralmente, ele não interfere nisso. O Ministério Público, ele fiscalizando, os juízes vão ver o seguinte, evidentemente, se tiver, eu não conheço onde um mora, o outro mora, se tiver alguma coisa contrária aos direitos ou à organização ou à felicidade da criança, se alguma coisa tiver contra, o juiz vai falar, olha, vocês têm que modificar isso aí, porque isso aí não é possível, porque é uma vontade de vocês que pode vir a prejudicar a criança. Isso pode acontecer. Mas, a princípio, pelo que eu entendo dessa área e pelo que eu conheço dos dois juízes, eu acho que eles vão respeitar uma decisão, assim mesmo como o Ministério Público, desde que essa decisão não fira os interesses da criança, a vida da criança. Se for uma coisa, claro, não tem nada demais acordarem, porque as pessoas vão concordar, vão considerar isso aí uma guarda alternada. Não é guarda alternada. Guarda alternada é outra coisa. Isso aí é uma guarda compartilhada aonde a guarda física está compartilhada também, dentro de uma boa possibilidade, que não prejudica o bom andamento da vida da criança. Que vida é essa? Vida escolar, principalmente. Essa tem que se pensar. Eu posso remeter essa pergunta à situação daquela pergunta de conselheiro. Não tem menor problema se a criança estudar no centro, ou em olaria, ou em conselheiro. Não vai ter menor problema. Não é o usual, mas não existe impedimento. Não é usual. Mas se talvez os pais estejam acordando isso, porque às vezes existe o interesse da criança nisso também. Eu posso dar um exemplo caseiro, né, que é o exemplo do meu neto. Né? Meu filho mora em Muri, minha ex-nora mora aqui no centro, ele estuda no Mercedes. Só para vocês saberem, segunda-feira ele está com meu filho, terça com ela, quarta com meu filho, quinta com ela. Sexta, sábado, domingo até segunda, com um ou com outro. Olha, vai fazer 2 anos. Nunca houve um espirro. De problema. Nenhum, e eles trocam. Eles tiveram um advogado bem experiente para fazer isso. O senhor conhece, doutor Conheço Jorge? esse advogado. Não, mas foi muito tranquilo. Muito tranquilo. E olha que eles não saíram com os bigodes bem traçados, não, na hora do divórcio, da separação deles. Mas dá completamente. E eu sinto que meu neto é feliz assim.
que não existe nenhum problema. E essa decisão, até estou falando para vocês, essa decisão que eles tomaram foi uma decisão pensando no melhor interesse da criança. Por quê? Porque o meu filho trabalha muito mais dentro de casa, ela é dentista, e nas terças-feiras ela atende até 8, 9 horas da noite. E o menino sai às 6 horas da tarde. Tem 9 anos ele. Na quinta-feira, ela também, na terça e quarta, ela atende até tarde. Então está com ele. Então, está suprindo aquela necessidade da criança ter que ficar no trabalho da mãe, ou se fosse o contrário. Por isso, teve uma situação muito bem contornada. Não existe nenhum problema entre eles. Então, eu acho que é a questão de morar. Na verdade, eu estou dizendo aí porque o que parece? Parece que mora um pouco na casa de cada um. Não é isso? É. E não tem nenhum problema. A secretária dele está autorizada no colégio. Meu neto adora a secretária da mãe, vai lá, apanha. Atual esposa do meu filho apanha ele. Atual marido dela apanha ele. Ficou numa tranquilidade. E o garoto tem 2 residências que ele adora as 2. Gosta mais da minha. Que é a terceira. Mas perfeitamente. Eu estou dando esse exemplo, quer dizer, estou abrindo o que acontece na minha família para ver que é possível que o juiz ou a juíza determine e homologue essa situação. Eu acho que o seu advogado ele está preocupado com esses possíveis problemas. Mas que é possível, eu não tenho dúvida nenhuma. Desde que não ofereça problema na vida da criança. Tudo é possível numa guarda compartilhada. Doutor Jorge, a gente está no finzinho, vou precisar que o senhor seja sucinto. Falta quantos minutos? Faltam menos de 4. Isso é Mole, né? Então vamos lá. Vivo com uma pessoa há 4 anos e queremos fazer em cartório um documento dessa convivência. Que bom. No tocante ao regime de bens, tem jeito de ser diferente ao da lei, uma vez que não somos casados? Perfeitamente. É como se fosse um casamento que você fizesse um pacto antinupcial. O que você vai fazer, na verdade, é uma declaração de união estável, que é um instrumento público, uma certidão de convivência, como é a certidão de casamento. Estou correndo, né? Como é a certidão de casamento. E você vai colocar nesse documento o regime de bens, geralmente, é o regime de bens da comunhão parcial de bens. Se você nada falar, é automático. Se vocês, de comum acordo, e é de comum acordo que vocês estão fazendo o documento, quiserem botar outro regime de bem, universal, ou a separação convencional, vai estar dito lá. Estamos juntos há 4 anos, pode ser retroativo, desde o dia de 2014, e a nossa união estável está sob a égide do regime tal, vocês vão determinar. Porque o cartório, quer dizer, tem que ter um advogado quem faz isso, né? Vai dizer lá o seguinte mesmo, sabendo que o regime da convivência é o regime da comunhão parcial de bens, opta o casal por, nesse momento, por se agraciar do regime tal. Vocês vão escolher. Vocês vão poder pactuar o que vocês quiserem. Vocês podem pactuar várias coisas. Vivemos há 4 anos, até agora nós queremos esse regime, e a partir desse momento da declaração, nós queremos que o regime seja da comunhão parcial de bens. Então, é livre. Você está indicando nessa declaração. E é muito legal que se faça a declaração, porque vai proteger o senhor, vai proteger ela, né, no sentido de já estar resguardados os direitos de cada um. Não é os direitos da separação, não. É os direitos de morte, vários tipos dos filhos. Vai estar tudo estabelecido ali a partir do momento que esse documento vai ser o guia, né, de cabeceira de vocês para o resto da vida. Muito bem, doutor Jorge, eu queria aproveitar aqui e agradecer ao nosso público as manifestações de carinho que a gente recebe. Eu, pelo menos, tenho recebido com alguma frequência na rua, pessoas que eu nunca vi na vida, que me param
para nos parabenizar pelo programa, É, pela isso é sua muito bom. condução com essa linguagem tão simples que as pessoas compreendem um pouco dessa questão do direito de família, né? E continuem se manifestando. A gente só tem a agradecer, perguntando. não é isso? É. Um beijo para todos, né? Eu também Exatamente. gosto muito quando sou parado e falo, olha, aquele programa, o senhor fala Eu assim. assisto sempre. Eu fico muito feliz com Eu isso, também né? fico, eu também E fico. de poder saber, ou não sei, falar de uma maneira simples para as pessoas entenderem, porque aqui não adianta a gente querer falar o advoguês, né? A gente Exatamente. tem que tentar traduzir a técnica da advocacia para aquilo que todos entendam. Uhum. Todos têm que entender. É como você vai ao médico, eu quero saber o que eu tenho, não o Uma nome linguagem científico do que eu médica. tenho, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que esse programa... ele Cumpre seu papel. Cumpre o seu papel. É isso Tá? aí. Então, um abraço para Um vocês. abraço para vocês. Até a próxima edição. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.